Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tempo com Jesus. Nesta manhã eu gostaria de trazer uma palavra da parte do Senhor para os amados ouvintes, irmãos, irmãs e telespectadores que me possam estar a ouvir. Na verdade, para todos aqueles que se sentem abandonados, entristecidos, desanimados, abatidos, ou até pequenos na presença de Deus, ou até aqueles que se julgam indignos de estar na presença de Deus, eu tenho uma palavra que certamente irá alegrar o teu coração. Na verdade, porque Deus não levanta homens feitos, Deus não levanta capacitados. Na verdade, Deus, antes de levantar alguém, Ele capacita. E eu gostaria de trazer um versículo tremendo, poderoso da parte do Senhor, para que nós possamos ler e meditar sobre ele e fazer aqui algumas especulações, na verdade, de forma objetiva, concisa e com revelação do Espírito Santo, para podermos também incluir esta revelação nas nossas vidas, no projeto que Deus tem para a vida de cada um de nós. E em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 27 e 28, a palavra do Senhor nos diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Olha só, na verdade nós aprendemos aqui que Deus não levanta capacitados. Deus levanta o que está abatido. Deus levanta o que está caído. Deus levanta, muitas das vezes, o abandonado, aquele que se sente rejeitado. E eu, ao falar desta matéria, isto faz-me relembrar Jessé e sua família e a forma como Jessé, pai de Davi, que futuramente se tornou rei Davi, rei de Israel, nos faz ver a forma como Jessé, o belemita, e irmãos de Davi, desrespeitavam e rejeitavam Davi. Na verdade, ele era visto como o menor da casa de seu pai. Era aquele que estava por detrás das malhadas. Era aquele que estava guardando o rebanho da casa de seu pai. Os demais irmãos de Davi eram homens de guerra, eram homens valentes, eram homens com bom perfil, com bom físico, eram homens bem dotados. E, na verdade, aos olhos de Jessé e de seus irmãos, Davi era o menor. Davi passava bem sem ser contado, porque este era desprezado. Quantos de nós, nos dias de hoje, nos sentimos desprezados, como as ovelhas negras da família? Como aqueles que nunca têm direito a nada, a um sorriso, a um abraço, a uma palavra amiga, ou uma palavra de bênção, amados. Quantas pessoas se sentem abatidas e entristecidas porque se julgam, amados, rejeitadas, não só pela sociedade, mas também por suas próprias famílias. Na verdade, Davi era um jovem que tinha tudo para se sentir neste estado. Era um jovem que tinha tudo para um dia se vingar da sua família. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a Bíblia nos revela. Mas é interessante, naquele quadro da aparência, amados, de desconsolo, de tristeza, de abandono, de rigidez, até de rejeição da própria família para com Davi, era no canto onde ele estava, era no silêncio onde ele se encontrava, que Deus estava construindo e realizando uma obra tremenda na vida deste jovem chamado Davi. Aos olhos do mundo, ele estava rejeitado. Aos olhos da família, ele estava como que excomungado. Aos olhos da família, ele era como o menor da casa de seu pai. Mas para quem é que os olhos de Deus estavam postos? Não era para Eliabe. Na verdade, quando o profeta Samuel foi enviado da parte de Deus à casa de Jessé, o belemita,
para que desta casa se provesse de um rei para governar Israel, quando o profeta Samuel, sendo homem de Deus, mas também se enganava, este, quando viu Eliabe diante da sua face, disse para consigo: certamente está perante a minha face o ungido do Senhor. E é interessante que Deus disse para Samuel: tenho rejeitado, porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha segundo a aparência, mas Deus olha segundo o coração. É interessante. Na verdade, amados, Samuel foi olhar ao aspecto físico, ao aspecto do físico, da valentia, da capacidade deste jovem Eliabe. Ele olhou aquilo que os seus olhos naturais contemplaram, mas Jesus estava olhando ao coração de Davi. Ele poderia ser pequeno em estatura, mas ele era um gigante a nível espiritual. Na verdade, este jovenzinho, quando ia para o pasto, quando ia tomar e apacentar conta das ovelhas de seu pai, este jovem tinha tempo para tocar a harpa. Este jovem tinha tempo para buscar a face do Senhor, compondo salmos, hinos. Este jovem começou a aprender desde cedo a arte de pastorear um rebanho. E é verdade que a própria palavra de Deus nos diz que com as próprias mãos ele chegou a matar um leão e um urso, para que não viesse a roubar, a destruir o rebanho de seu pai. Na verdade, Deus já estava usando Davi, já estava articulando na vida de Davi aquilo que Deus queria fazer nele um dia mais tarde. E é interessante, às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Até pode ser que Davi não tivesse a compreender o porquê da rejeição da sua família. Porquê que Deus permitia que ele tivesse o dia inteiro abandonado no campo, só tomando conta das ovelhas. Mas Deus estava preparando a Davi para uma obra tremenda e poderosa. Isto faz-me lembrar José de Israel. Quando foi vendido por seus irmãos para os ismaelitas, quando este tornou-se escravo, quando este tornou-se também servidor, amados, na casa de um certo homem, que era também fiel ao seu rei. Que tremendo! Olha só, Davi passou por este processo. Davi passou por este trabalhar tão doloroso. Davi, olha só, e ele foi acusado de se deitar ou de abusar da mulher de Potifar, seu senhor. E nós sabemos que este servo José, ele não se deitou com a mulher de Potifar, ele não se aproveitou porque ele temeu a Deus. Ele temeu também pecar contra Deus e contra o seu senhor, que tinha confiado Potifar todos os bens em suas mãos. E ele injustamente foi preso. Na prisão tornou-se um dos melhores gestores. Os presos naquela época nunca foram tão bem tratados e amados como quando José, e este tornou-se gestor. E na verdade José de Israel, que estava agora no Egito, ele tinha, irmão e irmã, todos os motivos e mais alguns para nunca mais querer ouvir falar de Deus. Mas ele sempre acreditou em Deus, ele sempre regou as promessas, e quando chegou o momento Kairos de Deus, amados, o Senhor lhe abriu a porta. Ele precisava traduzir sonhos ao rei, e chegou o momento de Deus exaltar a sua vida. O que eu quero tentar te dizer é que tu podes não estar a entender a trajetória da vida que tu estás levando na presença de Deus. Mas se tu és um homem e uma mulher que amas a Deus, se tu és um homem e uma mulher que confias e regas as promessas de Deus, ainda que tu não estejas entendendo o trabalhar de Deus na tua vida, confia, rega a promessa, porque Deus está estruturando a tua vida, o Senhor está criando raízes para baixo, para que depois tu possas frutificar para cima. Uma casa só pode suportar muito peso se os fundamentos da casa forem profundos. E esta era a obra tremenda, maravilhosa, que Deus estava realizando na vida de José de Israel, doravante no Egito, que futuramente tornou-se governador do Egito, o segundo maior da terra do Egito, que naquela época era o celeiro do mundo. E agora nós vemos também Davi, desprezado pela família, desprezado pela sociedade, esquecido pelos seus, mas bem lembrado por Jesus. Então, amados, Deus tornou de Davi
o matador de gigantes. Aquele homem que era desprezado, aquele homem que era pequeno de estatura, mas grande, gigante no espírito, quando este chegou perto do rei Saul e de todo o seu exército, ele reparou e viu que todos estavam amedrontados com este gigante, que há 40 dias este clamava para que lhe fosse enviado alguém à altura para lutar para com ele. E quando Davi chegou perto e viu o cenário todo, ele falou: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Um dos grandes problemas no nosso meio é quando nós queremos enxergar promessas com a nossa visão carnal. Mas o que fez Davi ser vitorioso e derrubar o gigante foi que ele viu a promessa, ele regou a promessa com os olhos espirituais. Os outros estavam amedrontados porque estavam olhando no âmbito carnal. Davi, ele reparou que este incircunciso filisteu não tinha uma unção da parte de Deus. Ele sabia automaticamente que este gigante já estava destronado, já estava caído, era um alvo a abater na presença do Deus vivo a quem nós servimos. E Davi disse: eu irei contra ti, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Na verdade, quem foi à frente desta peleja não foi Davi, foi o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, eu quero te falar em nome de Jesus, meu amigo, minha amiga, irmãos e irmãs, ele nunca perdeu batalha alguma. Talvez tu nesta manhã, talvez neste dia, talvez neste momento esteja a passar por alguma tribulação, por alguma dificuldade, por alguma adversidade na tua vida. Talvez tu possas não estar a entender o trabalhar de Deus na tua vida, mas há uma palavra que eu quero deixar da parte do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, 26, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os que são chamados por seu decreto. Se tu amas a Deus, se tu tens sido fiel a Deus, se tu tens regado as promessas de Deus, alegra o teu coração. Romanos 8, 28, na verdade. Amém? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os que são chamados por seu decreto. Então talvez tu possas não estar a entender, talvez tu possas não estar a compreender o agir, o trabalhar de Deus, mas confia, rega a promessa, não desistas, porque Deus está a estruturar a tua vida, Deus está a estruturar o teu coração, Deus está a criar bases de alicerce na tua vida para a obra grandiosa que Ele quer completar na tua vida e realizar através de ti. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não desanimes, Deus é contigo. Ainda que aquela que te gerou se esquecesse de ti, todavia o Senhor te tem gravado na palma da sua mão. Ele não te deixará, Ele não te desamparará, e os teus muros estão perante a sua face, diz a Bíblia, continuamente. Eu quero deixar esta palavra de paz, esta palavra de alegria, esta palavra de ousadia, de intrepidez, de fé na tua vida, no teu coração, para que tu acredites, para que tu regues a promessa e para que tu não desistas, que não olhes para a circunstância, mas que olhes para aquilo que te prometeu, que é poderoso para cumprir e realizar a boa obra que há muito Ele já começou na tua vida. Na próxima terça-feira, se Deus quiser, às 10h30 da manhã, estaremos no ar para mais um tempo com Jesus. Até lá, que tu possas regar a promessa, que tu possas ser fiel e que tu possas glorificar o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.